Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 9. Eu quero ler com você a partir do versículo 24, diz assim: Um verdadeiro atleta de Cristo. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Depois, Paulo segue aqui no capítulo 10, dizendo exemplos do Antigo Testamento. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim como eles fizeram. Não vos torneis idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Então, olha o que Paulo, ele começa dizendo aqui, no final do capítulo 9, né? Que todos nós, né, somos considerados como atletas. Os atletas, eles têm um preparo, como Paulo disse aqui. Todos competem nos jogos e se submeteram a um treinamento rigoroso. Ou seja, nós, cristãos, nós nos submetemos, gente, a um treinamento todos os dias. Nós devemos negar o nosso eu, negar a nossa carne, negar as nossas vontades todos os dias, né? Tem um louvor que diz: eu aceito Cristo todo dia. Já morri para minha vida e hoje eu vivo a vida de Deus. Então, isso, gente, é um treinamento diário. Nós somos tentados todos os dias. A palavra diz, né, que nós somos tentados em muitas coisas. Só que Paulo disse aqui, ele nos lembrou que não existe tentação que o ser humano não possa suportar. Aquele que diz: eu não suportei, foi mais forte do que eu, sabe por quê? Porque a carne o venceu. A carne, a vontade da carne foi alimentada. Lembra que eu falei aqui? Vence quem você alimenta mais. Se você alimentar a sua carne, a carne vai vencer. Se você alimentar o teu espírito sempre vai prevalecer. Porque o espírito,
ele está pronto. Gente, a carne, ela é fraca. Então, a palavra diz aqui que não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Você já pensou Jesus lá no deserto sendo tentado cara a cara com Satanás, como eu já falei num devocional anterior, aonde o diabo veio para tentar confundir a sua identidade. Tentar confundir, porque quando ele disse, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, ele tentou confundir Jesus. Só que antes de Jesus ir para o deserto, levado pelo Espírito de Deus, ele, quando se batizou, saiu da água, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele e ele ouviu a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro, dependendo da tua tradução. Isso fortaleceu Jesus. Por quê? Deus falou aquela palavra porque ele sabia o que o filho ia enfrentar lá na frente, ele iria ser tentado pelo tentador, cara a cara. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Então Jesus, gente, ele resistiu cara a cara. Por quê? Ele ouviu, aquela palavra que ele ouviu fortaleceu. Aquela palavra que o Pai falou para ele não deixou sombra de dúvida de quem ele era quando ele foi tentado. Então, não vem sobre nós, gente, tentação igual a de Jesus lá não, gente. Ser tentado cara a cara pelo capeta. Só que o diabo, ele vai tentar, a palavra diz que cada um é tentado e engodado segundo as suas concupiscências, ou seja, segundo os seus desejos. Então, aquela pessoa que ela é gananciosa, ela vai ser tentada sempre no dinheiro, no financeiro. Aquela pessoa, gente, que ela sabe aquelas pessoas que são vaidosas em excesso? Ela sempre vai ser tentada a cada vez mais alimentar a vaidade dela. Isso vai virar uma vaidade excessiva, algo que não edifica, e isso não presta. Nós precisamos nos cuidar, sim, cuidar do templo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa aparência, fazer um exercício físico, né? Estar bem, nos sentir bem, nos amar, né? Nós precisamos cuidar do tempo, mas não aquela coisa, ai, lascou a minha unha, nossa, eu tenho que ir na manicure. Não é esse tipo de vaidade. A mulher fazer uma unha, se cuidar, fazer uma escova, se maquiar, né? Se arrumar, ficar bonita para si, para o seu esposo, né? No trabalho, ela, dependendo do lugar que a pessoa trabalha, elas também, né? Elas são obrigadas a trabalhar maquiadas, os homens têm que estar sempre barbeados, o cabelo bem arrumado, bem cortado, né? A barba, se tem barba, bem aparada. Então, tem requisitos. Mas nós não podemos deixar que isso, gente, nos sobressaia na nossa vida, que não pode virar uma coisa, nossa, não posso, meu Deus, sabe? Não pode virar algo que seja, que venha nos dominar. Então, o diabo, ele sempre vai tentar a pessoa naquilo em que ela é fraca, naquilo em que ela deseja. Cada um é tentado e engodado segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos. Então a pessoa sempre vai ser tentada. Dependendo do lugar que ela vai, se ela ficar olhando muito para o corpo de um, olhando muito para o corpo de outro, daqui a pouco começa o diabo a colocar os dardinhos, vai descendo para o coração. E Jesus disse o quê? Não precisa consumar o ato só no fato de olhar, desejar, desceu para o coração, aqui consome, é aqui que tudo é consumado, é aqui que tudo é gerado, é aqui que tudo nasce. Então aqui já nasceu o quê? O desejo, gente. Nasce o desejo da prostituição, da mentira, da vaidade, do adultério, tudo isso está escrito na palavra, que é do coração que procedem todas essas coisas. Por que a palavra frisa em todo tempo guarda o teu coração?
porque dele procede as fontes e as saídas da vida. É daqui, gente, tudo nasce daqui, tudo é gerado daqui. Aqui, gente, as maldades, as más intenções, os desejos de vingança, tudo vem daqui, tanto o mal como o ruim, tudo nasce daqui, começa aqui, desce aqui, gerou aqui. Jesus disse, nasceu no coração e ali está consumado, gente. Então, por isso que Paulo, ele diz aqui que não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio, o número 1, depois tem o segundo e tem o terceiro lugar, né? Correi de tal maneira que o alcanceis. Porque aquele que está sempre na frente, esse aqui ganhou, mas eu vou chegar no segundo, não, eu vou chegar no terceiro lugar. A pessoa ela quer sempre chegar e ocupar uma posição. Então, assim, gente, é no reino de Deus. Nós precisamos correr em direção ao alvo, que é Cristo, olhar para nossa salvação, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, não permitir que as tentações nos distraiam, porque é para isso que elas vêm, para que a gente perca tempo com elas e desvie o nosso foco da cruz, da salvação. Ali Satanás, ele tenta prender as pessoas porque ele sabe que quando a pessoa peca, ela está afastada de Deus. A palavra diz o quê? Que só tem algo que faz separação entre nós e Deus, o pecado. Quando ele faz com que uma pessoa peque nos pensamentos, gerou aqui, quando ele gera no coração daquela pessoa o desejo por outra, de cobiçar a coisa do outro, de infringir os mandamentos de Deus, ele faz com que a pessoa peque. E quando ela peca, ela está afastada de Deus, e a palavra diz o que? Não deis lugar ao diabo, ela dá lugar, e é isso que ele quer, que você abra uma brechinha para que ele possa entrar e fazer um estrago geral, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E Paulo disse aqui, todos os que competem nos jogos se submeteram a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece, aquelas coroas de louro que eles colocavam, né, na cabeça do vencedor. Aquilo ali logo já secava e deu, não servia para mais nada. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Esta é a que nós nos dedicamos a correr a nossa vida toda. Paulo disse o quê? Combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. 3 coisas. Combateu o bom combate, percorreu a carreira e guardou a sua fé, gente. Nada fez com que Paulo negasse a Cristo, nada fez com que Paulo retrocedesse em tudo aquilo que ele pregou. Porque ele mesmo disse aqui, porque não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, ou seja, soca nada, não. Eu estou aqui lutando pela minha salvação, pela minha coroa incorruptível, que essa ninguém vai me roubar. Essa coroa não se destrói. Ela é permanente, ela é eterna. E ele disse, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha o que Paulo disse aqui. Porque ele disse, eu mesmo esmurro o meu corpo, ou seja, ele é meu escravo. Não é eu que sou escravo dele, ele é meu escravo. Ele me serve. Porque dentro dele quem tem que habitar é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que andar pela fé, andar pelo Espírito. A palavra diz, todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso que Paulo disse, percorri a carreira, combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Porque Deus disse, todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem é que recua? Quem desiste de correr, quem desiste do treino. As pessoas que procrastinam na vida, gente, elas vão procrastinar na sua salvação também. Tem pessoas que estão ali, chegam, vão na igreja, estão cheias de fé, oram, nossa, são fervorosas.
daqui a pouco passa o tempo, elas vão se esfriando, não vão indo mais, vão dando uma desculpa e quando vê, ela se afastou, ela procrastinou, ela parou, sentou na beira do caminho, deixou a carne vencer. Então, aquela pessoa que vive procrastinando tudo, deixando para amanhã, para depois, começa a ler um livro e não termina. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, não lê. No início começa, daqui a pouco para. Porque ela deixa a carne dominar. Paulo disse, eu esmurro a minha carne, eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado para os outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Por quê, gente? A gente tem que viver o que a gente prega. Então, se a gente é tentado sempre, aí eu tô pregando algo aqui para você. Se eu não viver isso aqui, por que Paulo disse ali, eu esmurro meu próprio corpo para que eu não venha a ser reprovado? Porque ele era tentado a retroceder naquilo que ele estava pregando. Por isso que Paulo disse, gente, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além do que pode resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que possais suportar. Deus, gente, ele sempre nos dá o livramento, ele sempre vai nos dar o escape, mas nós precisamos vigiar. Opa, Deus está me dando a oportunidade. Vou sair daqui. Não, isso aqui não é para mim, eu não quero isso não. Deus sempre vai nos dar a oportunidade de dizer não, de nos afastar, de dizer não, ó, isso não é para mim. E Paulo disse aqui também, gente, quando Paulo ele falou aqui dos exemplos do Antigo Testamento, ele falou que todos aqueles que estavam com Moisés beberam da água da rocha, que era Cristo. Eles comeram o mesmo alimento espiritual, eles ganharam o maná que vinha dos céus. Eles fizeram o quê, gente? Deus não se agradou da maioria deles e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto, pela ingratidão. Eles estavam comendo maná, mas eles queriam outras coisas. Eles se lembravam do Egito, lá tinha pepino, lá tinha melão, lá tinha isso, mas lá eles eram escravos. A ingratidão, a mente que não foi transformada. Lembra do devocional de ontem que eu falei? Que a mente precisa ser renovada, gente. Eles tinham uma mente escrava. Eles estavam tão voltados para o Egito, a comer aquelas coisinhas que eles ganhavam lá, a viver naquela vidinha que eles viviam lá, que eles não conseguiram ver como Josué e Calebe. Que quando eles foram avistar a terra, eles disseram o quê? Foram 12. Eles eram os 2 de 10, de 12, que vieram com um relatório positivo. Os outros 10 fizeram com que o povo murmurasse, fizeram com que esse povo reclamasse e morresse no deserto, gente. Olha a influência do líder. Os 2, Josué e Calebe, eles disseram, vamos e vamos subir, vamos possuir, Deus é com nós, Ele vai nos dar a terra, animamo-nos. E os outros, lá tinham Anaques, filhos de Anak, gigante, nós éramos como gafanhoto aos seus olhos, porque isso, porque aquilo, e o povo, não acredito. Tiraram nós do Egito para quê? Era isso, gente. E eles disseram o quê? Da forma como nós olhamos a terra, assim ela era, conforme Deus falou, que eles iam para uma terra que é mana, leite e mel. Eles ouviram, desceu para o coração e foi gerado conforme eles ouviram, eles creram na palavra de Deus. Por isso que os 2 vieram de lá, gente, pessoas carregaram cachos de uva, 2 homens precisavam carregar um cacho de uva numa forquilha. Você já pensou nisso? E eles vieram de lá reclamando, os mesmos que olharam com os mesmos olhos, né, com os olhos
Da mesma forma que Josué e Caleb viram, eles viram as mesmas coisas. Só que eles não conseguiram ver da mesma maneira, sabe por quê? Porque lá no Egito, quando eles receberam a promessa de Deus, eles ouviram, desceu para o coração e foi gerado no coração deles como seria a terra. E eles disseram, da mesma forma como eu imaginei, quando o Senhor falou, assim era a terra quando eu avistei. E os outros não atentaram para isso, gente. Os outros não receberam a mesma palavra, receberam, mas não acolheram da mesma forma que os dois. Por isso que Deus disse, salvo Josué e Caleb, os demais, ninguém vai entrar na terra prometida enquanto os corpos do último murmurador não cair no deserto. Eles não vão entrar. Eles esperaram 40 anos, gente, para poder entrar na terra prometida, eles e a sua descendência. E os murmuradores todos morreram no deserto. Como diz aqui, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Ficaram lá no deserto, porque eles não conseguiram entrar para uma terra abençoada e próspera. Eles não souberam, eles não administraram, a mente não foi renovada, eles estavam orando, clamaram por um libertador, Deus trabalhou na vida de Moisés, fez com que Moisés fosse até lá, e Deus disse, eu vou tirar vocês daqui, eu vou trazer um libertador, eu vou tirar vocês daqui, vocês vão deixar de ser escravos e vocês vão ir para uma terra que manda leite e mel. Os dois ouviram a mesma palavra que todos aqueles milhões de israelitas ouviram, mas só os dois ouviram e desceu para o coração. Os demais, para onde é que foi, gente? E assim é. Então, se Deus falou algo, Deus vai fazer. Então, aí a palavra disse ali, ó, esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim como eles fizeram, gente. Eles cobiçaram o quê? Pepino, melão, voltar para o Egito, comer carne, comer não sei o que. Eles eram escravos aqui, eles não precisavam trabalhar, eles só iam ter que subir, possuir a terra que Deus já tinha dado para eles. Deus ia dar vitória para eles. Eles iam entrar, eles iam conquistar, eles iam entrar numa terra abençoada. Imagina um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. Só que o Egito estava dentro deles. E Josué e Caleb não. Em Josué e Caleb estava a palavra, estava a promessa. E enquanto, gente, o Egito não sai de dentro da gente, enquanto a nossa mente não é transformada, nós não vivemos a promessa, nós não vivemos o propósito e nós não vivemos o melhor que Deus tem para nós. Guarde isso, grave isso. E aqui diz mais, não vos torneis idólatras como algum deles foram, como está escrito. O povo se assentou para comer e beber e se levantou para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade como alguns deles. Assim agiram e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo como alguns deles fizeram e por isso foram mortos pelas serpentes. Não vos entregueis, olha o que ele disse, e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Gente, murmuração, Deus não se agrada. Quando Deus disse para Moisés, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, Moisés? Má congregação, gente. Deus tinha tirado eles de lá. De dia tinha uma coluna de nuvem sobre eles para eles não ficar debaixo daquele sol escaldante do deserto. De noite era uma coluna de fogo que cercava eles, porque de noite o deserto é muito frio e de dia é muito quente. Deus cuidou deles, cercou eles. A palavra diz, eu sou o Senhor que sara, nem o pé deles inchou, gente, caminhando naquele sol. No verão aqui, a gente começa a entrar o verão, a gente já incha os pés, a gente já vê. Gente, eles não tiveram nada, nem os pés se incharam, as roupas deles se renovavam, no corpo deles.
Deus não é Deus de miséria, Deus é Deus de provisão, Deus é Deus de milagre, Ele é o Deus dono do ouro, dono da prata. Aquele povo viveu tudo isso e continuava com o Egito dentro deles. Só que chega uma hora, gente, que Deus se cansa. Deus faz, mas a pessoa nunca está satisfeita. Deus vai dizer agora, fica aí. Foi o que aconteceu com esse povo. Murmurou, reclamou, estavam ganhando tudo ali de mão beijada, sem precisar trabalhar, água da rocha, maná que vinha dos céus, e só reclamaram o tempo todo. A roupa se renovando no corpo, as crianças, eu fico imaginando as crianças crescendo e as roupas iam crescendo conforme elas iam crescendo, as sandálias iam se ajeitando no pezinho deles conforme o pezinho ia crescendo, se renovavam. Deus não deixou eles maltrapilho no deserto. Olha o que Deus fez e mesmo assim eles só murmuraram, gente. Se voltaram para ídolos, para idolatria, porque o Egito estava dentro deles, o povo egípcio era um povo idólatra, cheio de deuses. E eles eram idólatras, eles saíram de lá. Deus colocou as 10 pragas sobre o Egito, que eram sobre aqueles deuses que eles cultuavam. E os deuses não protegeram eles e mesmo assim eles foram para idolatria. Então eles fizeram o tempo todo, aqueles que o Egito estava dentro, que não mudaram a sua mente, que continuaram como escravos, gente, não viveram a promessa, não entraram na terra prometida e não alcançaram a bênção. Porque o Egito estava dentro deles. Por isso, gente, a nossa mente tem que ser renovada. Nós precisamos ter a mente de Cristo, ter uma mente próspera, ter uma mente sadia, saber viver o melhor de Deus para a nossa vida. Eu quero que você reflita nesta palavra, que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração. Quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Que o Egito saia de dentro delas, que elas possam viver o melhor, que elas possam entrar na terra prometida, que elas possam viver o propósito, o milagre, a promessa, os planos do Senhor que venham se cumprir, Pai, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome do Senhor Jesus.